Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente continua conversando sobre teoria da firma e agora cada vez mais nos aprofundando sobre como é que as firmas tomam decisão. Então, se na teoria do consumidor a gente analisou como é que o consumidor toma a decisão, na teoria da firma a gente vai analisar como é que a firma decide o quanto produzir, como produzir. No caso da aula de hoje, a gente vai falar especificamente da produção. Não vai falar ainda sobre curva de oferta. Então, o primeiro passo da teoria da firma, aula 41, é explicar como é que aquela tecnologia que é usada pela empresa faz com que insumos entrem na empresa e virem produtos. Vamos ver na lousa o que está acontecendo? Primeiro, e aliás, antes de mais nada, em teoria da firma, é preciso diferenciar duas coisas. O que é curto prazo e o que é longo prazo. Antes de falar de produção, precisamos diferenciar isso. Qual é a ideia de curto prazo e longo prazo na produção? No curto prazo, a gente diz que a empresa está operando no curto prazo quando um dos insumos ou um dos fatores produtivos se mantém fixo. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem 10 computadores e eu tenho diversos funcionários. Nesse caso, a quantidade de computadores é o meu insumo fixo, porque eu posso variar a quantidade de funcionários, mas eu não posso variar de uma hora para outra esse meu insumo computadores. Por exemplo, no caso do longo prazo, é diferente. No longo prazo, não existe nenhum limitante de produção. Ou seja, não há nenhum insumo fixo. O longo prazo, por definição, é um período de tempo econômico em que todos os insumos são variáveis. Então, vamos ver a definição na lousa, o que é que está acontecendo. Quando é que eu tenho curto prazo? O curto prazo se refere a um período de tempo em que pelo menos um insumo é fixo. E o longo prazo é o período de tempo em que todos os insumos podem variar ou em que todos os insumos são variáveis. Vamos marcar na lousa alguns aspectos importantes. Vamos ver aqui. Ele diz que o curto prazo se refere a um período de tempo em que pelo menos um, não necessariamente apenas um, mas pelo menos um insumo vai variar. O que a gente faz em economia? Normalmente, o que aparece nas provas de concurso, o que aparece nos livros de economia? É que esse insumo que fica fixo é o insumo capital, são as máquinas. O insumo trabalho normalmente é tido como um insumo variável, aquele que está variando à medida que a produção pode aumentar ou não. Então, vamos na lousa marcar de novo. Quando eu falar de insumos fixos, normalmente esse insumo aqui é o capital físico ou as máquinas. Essa é a característica. No longo prazo, não. Os três fatores produtivos, terra, capital e trabalho, eles podem variar. E aí, nesse caso, a diferença entre um e outro é que no curto prazo, de novo, e reforçando, um insumo é fixo. No longo prazo, todos os insumos, todos os fatores produtivos são variáveis. O que é importante que você note é que o curto prazo e o longo prazo dependem de cada empresa. Uma empresa precisa de 3 anos para aumentar a sua planta, digamos, ou para comprar uma máquina especial. Então, o curto prazo dela dura 3 anos. Porque nesse período, eu tenho um material e eu não posso aumentar a produção assim que eu queira. Em outras empresas, o longo prazo é mais curto, porque precisa apenas comprar um computador, e isso não é tão difícil. Então, esse curto prazo ele é menor. E aí, a extensão de curto prazo e de longo prazo depende da estrutura da empresa. Empresas de maior complexidade têm curtos prazos mais extensos. Empresas de complexidade menor têm curtos prazos menos extensos. Essa é a primeira definição quando eu falo de produção. Sempre a gente vai se remeter a curto prazo e vai se remeter a longo prazo. O que eu preciso compreender em teoria da produção com curto prazo e longo prazo?
que a produção varia se eu estou no curto prazo e se eu estou no longo prazo. O que nós vamos analisar hoje é como é que ela varia no curto prazo. Vamos ver agora na lousa o que está acontecendo. Essa aqui é a minha função de produção no curto prazo. Vamos analisar. Eu tenho, primeiro, que lembrar o que é função de produção. A função de produção é uma estrutura matemática que vou utilizar que permite interpretar, ou permite descrever a tecnologia. Então, vão entrar insumos, eu tenho a tecnologia, que vai ser previamente descrita como uma função de produção, e aí aqui a gente está usando a função de produção mais simples que existe, que é quando a produção depende unicamente da quantidade de trabalho, e isso vai virar bens. Vamos olhar aqui. Eu tenho que para a quantidade de trabalho, 0, meu produto total é 0. Quando a quantidade de trabalho é 1, o produto total é 10, 2, 30, 3, 60, 4, 80, 5, 95, 6, 108, 7, 112, 8, 112, 9, 108 e 10, 100. Vamos na lousa marcar. O que é que eu preciso observar aqui? Primeiro aspecto importante, que quando a minha quantidade de produto é 0, necessariamente o meu produto será 0. Isso é base de uma propriedade fundamental da produção que diz que não existe produção do nada. Embora seja meio óbvio, muita gente acha que se não tiver funcionário, não tem. Se não tiver funcionário, tem produção, e isso não é verdade. A produção só existe quando há a presença de funcionários. E aí, vamos caminhar e voltar na lousa. Eu tenho aqui, para um funcionário, ele está produzindo 10 unidades, 2 funcionários estão produzindo 3 unidades, 3 funcionários estão produzindo 60, 4, 80, 5, 95, 6, 108, 7, 112, 8, 112. Ou seja, alguma coisa importante aqui. Se eu tenho 7 funcionários, eu tenho 112 unidades. Se eu tenho 8 funcionários, eu tenho 112 unidades. Importante aí que a adição de um funcionário não gerou aumento de produção. Vamos seguir adiante na lousa. Eu tenho aqui 9 funcionários e 108 unidades, ou seja, aliás, vamos continuar. E 10 funcionários, 100 unidades. O que é que eu observei quando eu saí de 7, passei para 8, 9 e 10 funcionários? Quando eu tenho 8 funcionários, eu tenho exatamente a mesma produção que eu tinha com 7. E aí, quando eu passo para 9 funcionários, o que é que está acontecendo? A minha produção está diminuindo. E ela diminui ainda mais quando eu chego a 10 funcionários. Isso que acontece aqui é a função de produção do curto prazo. Por que ela vai ter essa cara? Porque ela tem exatamente esse formato. Porque, nesse caso, há um insumo chamado insumo fixo. Vamos na lousa. É como se aqui eu tivesse uma quantidade de capital. Capital tem como sigla K em economia. Uma quantidade fixa de, digamos, 3 computadores. Eu tenho uma empresa que está operando com 3 computadores. Então, se eu tenho 3 computadores e eu não tenho nenhum funcionário, eu não posso produzir nada. Se eu tenho 3 computadores e um funcionário, eu estou operando capacidade ociosa. Então, um funcionário está operando 10 computadores. Aí acontece uma coisa interessante. Quando eu saio de 1 para 2, esse segundo funcionário que entrou, digamos que ele é mais... gerou uma certa rivalidade e eles conseguiram produzir mais. Então, com a entrada, com o surgimento de mais um funcionário, a minha produção saiu de 10 para 30, ou seja, ela cresceu em 20. De 2 para 3, cresceu mais 30. De 3 para 4, cresceu 80. E aí, o que está acontecendo ali de 3 para 4? Veja que eu só tenho 3 computadores. Quando eu coloco um 4º funcionário, ele, digamos que vai operar nas horas vagas, nas horas onde um foi tomar um cafezinho, na hora do almoço. Mas, quando os 3 estão operando, aquele 4º fica ali paradinho. Então, a produção cresce
O que vale para o 4, para o 5 e para o 6, mas ela cresce menos. Por quê? Porque agora, como eu tenho a limitação do capital, da quantidade de computadores, a produção, embora eles queiram trabalhar, eles não têm como. Então, a produção cresce menos. O que é que está acontecendo quando eu tenho o 7, o 8, o 9 e o 10? É que à medida que aumenta a quantidade de funcionários, veja que eu coloquei o 7º, aliás, ele aumentou um pouquinho mais, mas com muito esforço, só aumentou 4 unidades. Quando eu passo para o 8º, ele não adiciona nada, porque ele não tem como trabalhar. E o que é pior, quando eu coloco o 9º e o 10º funcionário, eles atrapalham a produção. Então, ao invés de conseguir produzir mais, eu vou produzir menos. É como se esse 9º e esse 10º gerassem uma certa conversa paralela e aí atrapalhasse a produção. Essa é a historinha que está por trás da função de produção do curto prazo, onde eu tenho um insumo variável e um insumo fixo. Eu vou desconsiderar aqui, por hora, o fator produtivo terra, porque por hora não vai ser importante. É importante que pelo menos um esteja fixo, normalmente que aparece como fixo é o capital. Então, isso tudo, essa historinha toda que está aí, pode ser tanto para computadores como para você estudando. Imagine que você começou a estudar e aí na primeira hora você leu 10 páginas. Na segunda hora você estava mais instigado, aí leu 30 páginas. Na terceira hora você conseguiu somar 60 páginas em 3 horas. Na quarta hora, 80. Na quinta hora, 95. Na sexta hora, 108. Na sétima, 112. E aí, quando dá a oitava hora, você começa a ler mais lento, porque está muito mais cansado. Então, você só lê 112. E o que acontece na nona hora? É como se você tivesse desaprendido. Certamente, você já passou por uma situação de que você está muito cansado, lê alguma coisa que você já tinha entendido e não entende mais. É justamente essa produção na nona hora. Eu vou estudar 1 hora a mais. É como se eu tivesse mais um funcionário produzindo. E aí eu estou tão cansado que eu não consigo compreender. E eu não lembro do que eu já tinha aprendido. É exatamente a mesma coisa. Como é que eu vejo isso agora em termos de modelo? Em termos do que se chama função de produção. Vamos ver na lousa. Eu tenho que essa aqui é a minha função de produção. Ela tem esse formato de sino, tá vendo? O formatozinho de meio sino. E tem algumas informações bastante importantes. Vamos na lousa. O que é que eu tenho? Eu posso dividir essa função de produção em dois formatos aqui. Deixa eu ver se aqui no 2 é, no 4 é mais adequado. Vamos voltar aqui. Aliás, vamos voltar aqui, vamos apagar e voltar para o 3. Explico já por que isso. O que é que eu preciso compreender? Aqui no 3. Que essa função de produção, ela pode ser dividida em 3 estágios interessantíssimos. Um primeiro estágio em que, quando eu aumento a quantidade de funcionários, a produção começa a aumentar em termos crescentes. Vamos ver na tabela o que está acontecendo. Eu tenho aqui que quando eu saio de 1 para 2, eu saio de 10 para 30. Eu aumentei 20. Quando eu saio de 2 para 3, eu aumentei de 30 para 60. Eu aumentei 30. Então, de 1 até 3, à medida que eu aumento a quantidade de funcionários, a produção aumenta cada vez mais. Vamos voltar na lousa. É como se, nesse estágio aqui, a produção crescesse em termos crescentes. Então, ela cresce, cada vez que eu coloco mais um funcionário, ela cresce cada vez mais. O que está acontecendo depois disso? Vamos ver. Depois disso, eu observo o que? Vamos lá na lousa. De 0 até 3, está crescendo a taxas crescentes. De 4 até 8, o que está acontecendo? A função de produção continua crescendo. Então, à medida que eu vou colocando mais funcionários, eles vão podendo produzir mais. Mas a produção cresce cada vez menos. Vamos ver na lousa. Nesse caso aqui, esse estágio aqui, 2, tudinho que está aqui, que eu vou colocar com esse, marcar com esse rosinha, que vai, no final das contas, de 4, aqui 3 ou 4, depois de 3,
até 8 mostra um estágio de produção em que, à medida que aumenta a quantidade de trabalhadores, aumentará o produto, mas ele aumenta cada vez menos. Vamos voltar lá na tabelinha para analisar. O que é que eu tenho? Quando eu saí de 3 para 4, eu aumentei 20. Quando eu saí de 4 para 5, eu aumentei 15. Quando eu saí de 5 para 6, eu aumentei 13. Quando eu saí de 6 para 7, eu aumentei 4. Quando eu saí de 7 para 8, eu aumentei 0. Então, à medida que a gente vai caminhando, saindo de 3 e chegando até 8, a gente vai crescendo cada vez menos até crescer 0. Como é que eu vejo isso na lousa? Vamos ver lá. Como eu vejo isso no gráfico? Aliás, vamos ver na lousa aqui. Eu tenho esse estágio onde a curva muda, a função muda de curvatura. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho que a função crescia de 1 para 3 de forma crescente e ela passa a crescer de 3 até 8 de forma decrescente. Então, ela vai crescendo cada vez menos. Até que a gente chega no nível máximo de produção. Vamos ver na lousa. Com 8 funcionários, ou com 7 ou 8 funcionários, eu atinjo o nível máximo de produção no curto prazo. Então, dado que eu tenho que o capital é fixo, casinho é fixo, e é igual a 3, digamos, esse aqui é o nível máximo de produção que eu consigo atingir nessa situação. E, a partir disso, a produção decresce quando a gente coloca o 9º e o 10º funcionário. Com o 9º funcionário, você lembra, a gente vai ter uma produção de 108. Com o 10º funcionário, a gente tem uma produção de 100. Marcando lá na lousa o que está acontecendo. Eu tenho esse último trecho. Aqui da função de produção. Eu coloquei de verde. Nesse trecho, à medida que eu aumento a quantidade de funcionários, diminui a produção. É quando o meu funcionário passa a atrapalhar a minha produção. Então, esses são os 3 estágios que toda empresa passa no curto prazo. No curto prazo, eu tenho que vou crescer a taxas crescentes, a taxas decrescentes, vou chegar no produto máximo e vou decrescer. Esse é o fluxo normal que toda empresa passa. É sempre assim. O que é importante analisar, vamos voltar na lousa, é que existe uma lei que explica por que essa produção tem essa característica. Essa lei em economia é chamada de lei dos rendimentos decrescentes. O que é que essa lei diz? Vamos ver. A lei dos rendimentos decrescentes informa que, à medida que aumenta o uso de um determinado insumo, mantendo-se fixos os demais insumos, chega-se a um ponto em que a produção adicional obtida eventualmente decrescerá. Vamos marcar na lousa algumas informações importantes dessa definição. Vamos ver. Ele diz que a lei dos rendimentos decrescentes informa que, à medida que aumenta o uso de um determinado insumo, que normalmente é o trabalho, mas podem ser os demais. Não é sempre, reforça sempre isso aqui, não é sempre trabalho. Mantendo-se fixos os demais insumos, ou seja, além dos rendimentos decrescentes, só é válida no curto prazo. Somente no curto prazo, a lei dos rendimentos decrescentes vale. Então, chega-se a um ponto em que a produção adicional obtida, eventualmente, não sempre, mas é possível que a produção caia. Por que a produção vai cair? Porque à medida que eu adiciono cada vez mais trabalho, e eu tenho um capital fixo no curto prazo, qual é a característica? Eu vou chegar num grau de exaustão em que um funcionário acaba atrapalhando o outro. Aquela historinha lá da conversa. Ou ainda quando você está com muito sono. Você tem um tempo determinado. Isso é um insumo fixo. Então, você vai estudando 1 hora mais, 1 hora mais, 1 hora mais. Chega você está tão cansado que você acaba se atrapalhando na produção. E aí, a sua produção, como está marcado, eventualmente decrescerá. Essa lei dos rendimentos decrescentes vai permear todo o nosso entendimento sobre teoria da firma. É uma lei importantíssima que vai dar aquela função de produção em formato de sino. Então, vamos marcar lá. Vamos voltar na função de produção.
E aí, marcar aqui que essa função de produção tem esse formato quando eu tenho apenas um insumo variável devido à lei dos rendimentos decrescentes. Então, é essa lei dos rendimentos decrescentes que determina o formato da função de produção de curto prazo. E o que é importante ainda é que a gente vai ver essa função, essa lei de rendimentos decrescentes operando não apenas na teoria da produção, mas também na teoria dos custos. Ponto aí para a gente ver mais na frente. Vamos voltar aqui. O que é importante analisar ainda? Que a minha produção, ela cresce. Então, ela cresce a taxas crescentes, cresce a taxas decrescentes e depois ela pode eventualmente decrescer. O que é importante não é só olhar o produto total. Existem dois outros indicadores de extrema importância em economia. Vamos ver na lousa. Produto médio e produto marginal. O que é produto médio? Ele é definido como quociente entre o produto total e a quantidade de insumo variável utilizada na obtenção do produto. E o que é um produto marginal? Ele mede o montante em que aumenta a quantidade de produto produzido quando se usa uma unidade a mais de um dado insumo. O produto marginal pode ser ainda definido como a variação incremental do produto total, ΔQ, que pode ser obtida mediante o uso de mais uma unidade do insumo variável, nesse caso, ΔL trabalho, enquanto o capital permanece fixo. Então, vamos na lousa marcar de novo a definição. Primeira coisa importante, ele diz que o produto médio é o quociente, ou vai ser a razão, entre o produto total e a quantidade de insumo variável utilizada na produção. Ou seja, o produto médio vai ser o produto total, que eu vou chamar de Y, dividido pelo insumo variável. Então, o produto médio é o total dividido pela quantidade de insumo variável. O que é o produto marginal? Ele vai medir o quanto a quantidade de produto aumenta toda vez que eu tenho mais um insumo, ou usa uma unidade a mais de unidade de insumo. Qual é o conceito de marginal em economia? Sempre adicional. Então, se você observar na lousa, vai ter que o produto marginal é a variação do produto total quando há a inserção ou a adição de mais um insumo variável. Então, toda vez, no caso da empresa não é diferente, que eu falar de marginal, eu vou estar falando necessariamente de variação. Vamos analisar de novo lá na lousa. O produto marginal pode ainda ser definido como, vamos marcar lá, variação incremental do produto total, ΔQ, que pode ser obtida mediante o uso a mais de uma unidade do insumo variável, ΔL. Então, unidade a mais. Enquanto o capital permanece fixo. E aí, qual é o produto marginal? Nesse caso, o produto marginal depende do insumo, no caso, o produto marginal do trabalho, vai ser a variação do produto sobre a variação do trabalho, variação deltazinho. Então, o que é o produto marginal? Ele indica o quanto o produto total varia, dado que houve uma variação na quantidade de insumos. Como é que eu vejo isso em cálculos, na continha? Vamos analisar aqui. Vamos voltar um pouquinho. Aliás, vamos analisar aqui a tabela. Como é que eu vejo isso? Bem simples. O que é que eu vou observar? Eu tenho agora, nessa tabelinha da lousa, 4 colunas, cada coluna com informação diferente. Então, eu tenho produto, quantidade de trabalho, produto total, produto médio e produto marginal. O que é que está acontecendo? Vamos lá na lousa. Quem é o produto médio? Quem é isso aqui? A gente sabe que o produto médio é a quantidade de produto dividido pela quantidade de insumos. Então, eu tenho, por exemplo, aqui
30 unidades de produto, 2 unidades de insumo, produto médio é de 15. O que é o produto marginal? O produto marginal mede a variação. Variação do produto toda vez que há variação de um insumo. Então, vamos analisar lá de novo. Eu tenho que o produto marginal será dado pela variação do produto total, pela variação do insumo variável. E aí, o que é que está acontecendo aqui? A minha produção saiu de 10 para 30. Concordam com isso? Saiu 10 para 30, o meu insumo variou de 1 para 2. Então, qual é o produto marginal do segundo trabalhador? Ou seja, o quanto o segundo trabalhador adicionou à produção que existia anteriormente. Vamos lá na lousa. Antes eu tinha 10, agora eu tenho 30. O que é que está acontecendo? Quando eu coloquei mais um funcionário, quando a minha variação, ΔL, foi de 2 menos 1, que vai ser igual a 1, a minha variação do produto vai ser de 30 menos 10. A minha variação do produto é igual a 20. Então, qual é o produto marginal no caso do segundo trabalhador? Produto marginal do segundo trabalhador será de 20 dividido por 1, que é 20, que está aqui. Então, é assim que eu determino produto médio, é assim que eu determino o produto marginal. O que é importante notar, vamos olhar na tabela, que quando eu chego na produção 8, quando eu chego a ter 8 funcionários, qual é o produto marginal do 8º funcionário? Olha lá na tabela, ele é 0. Qual é o produto marginal do 9º funcionário? É de menos 4. Qual é o produto marginal do 10º funcionário? É de menos 8. O que é que isso significa? Significa que, à medida que eu vou contratando o 8º, o 9º e o 10º funcionário, a minha produção ou fica estável ou ela vai se reduzindo. Porque o produto marginal desses funcionários ou é 0 ou é negativo. Qual é a informação importante sobre isso? É que eu posso saber, por exemplo, se cair na prova de vocês, qual é a quantidade ótima de funcionários. Ou a partir de que número, a partir de onde eu posso demitir meu funcionário. Eu não vou demitir quem tem o produto marginal possível, porque está, de alguma forma, crescendo a produção. O que eu posso dizer, com certeza, é que eu posso demitir o 9º e o 10º funcionário, porque eles não estão me ajudando a aumentar a minha produção. Então, analisando isso e compreendendo essa diferença entre produto total, produto médio e produto marginal, que eu preciso que você compreenda para que a gente possa andar um pouquinho mais na teoria da firma e analisar qual é a importância desses indicadores. Esses indicadores vão ajudar a empresa a saber onde é que ela deve operar para ter maiores benefícios. Mas essa parte sobre produto médio, produto marginal e mais detalhes, a gente vai analisar na próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá.